Aqui novamente a gente vai falar das meninges, né? Que aqui nós temos o quê? O cérebro, né? As artérias que a gente tem, e entre o espaço subaracnoide, onde vai o quê? O líquor, né? Ele vai percorrer isso daí, e aracnoide também, dura mater e o osso, né? E a pia mater que é aqui. Quando a gente fala um pouco de meninge, se lembra que eu falei para vocês que pode ter um trauma, que pode ter um TCE, que pode ter uma batida, que pode ter um defeito congênito realmente por ter nascido com uma obstrução, ter uma hidrocefalia? Então vamos falar um pouco das hemorragias subaracnoide. Ó, a subaracnoide, olha onde fica-se a hemorragia. Ela fica bem próximo, tá? A pia mater, tá? Então ela fica entre a pia mater e ela fica entre a dura mater, né? Que é a dura mater e a pia mater aqui para dentro. Ela fica bem aqui quando se tem o quê? Uma hemorragia. E aqui já é uma hemorragia intracerebral mesmo. É no encéfalo. Quando a gente tem os hematomas, que são os sangramentos, né? Nós temos aqui o hematoma subdural, né? Que é assim, abaixo um pouco, né? Que a gente tem aqui a dura mater e o subdural. O hematoma epidural, né? Porque aqui, ó, você tá vendo que quando a gente tem esses hematomas, a coleção de sangue vai vindo aqui e vai comprimindo o encéfalo. E até se comprimir esse encéfalo e essa pressão intracraniana aumentar, esse encéfalo ele pode ser totalmente danificado e vir até o óbito, né? Porque aqui, ó, ele tá aqui, um hematoma, né? Epidural, que ele fica bem aqui, e a dura mater tá aqui, ó. Então ele vai comprimindo. Olha a quantidade que tem, que se não tivesse nada, ó, seria todo retinho, e aqui ele já tá entrando numa compressão. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central, onde ocorre intensas descargas elétricas, que não pode ser controladas pela própria pessoa e causa movimentos descontrolados. Aqui nessa figura a gente vê esses pontinhos aqui, que ele está com o quê? Intensas descargas elétricas. E aqui, normalmente, para a gente averiguar, né, para o médico averiguar qual a causa ou qual a extensão da epilepsia, eles fazem um eletroencefalograma. Então, tá vendo um traçado normalzinho aqui, porque ele tá pensando, tá reagindo, e depois logo tem um traçado o quê? Totalmente conturbado aqui. Então, essas são as reações elétricas descontroladas, tá? A epilepsia também é uma perturbação do sistema nervoso, é muito estigmatizada ainda, que há pessoas ainda pensam que quando ele tem a epilepsia, que ele tem aquela cialorreia popular, ele baba, eles acham que aquela epilepsia vai pegar pela baba. Não, gente, isso é mito, não pega. É descargas elétricas descontroladas. A pessoa já nasceu, né, e veio a desenvolver através de um traumatismo também craniano essa epilepsia. Então, elas só são os movimentos desordenados ali na parte encefálica dos neurônios axônios. Então, ele tem, normalmente, quando ele tem uma epilepsia, perda da consciência e movimentos convulsivos. Aí você vai me perguntar, mas poxa, epilepsia não é uma convulsão? Não. Epilepsia nada mais ele já é um problema, um distúrbio na descarga elétrica encefálica. As convulsões, tá?
É os movimentos que quando dá essa epilepsia, quando ela está no auge dessa epilepsia, ele vai ter os movimentos descontrolados. Por exemplo, eu posso ter tido uma febre altíssima e ter uma convulsão, que esses movimentos descontrolados, posso ter tido cialorreia, relaxamento de esfíncter, mas eu cuidando dessa minha temperatura, nunca mais tendo essa hipertermia, eu nunca mais vou ter crise convulsiva. Já a epilepsia não adianta, ela vai ter que ser cuidada, ela vai ter que ser medicada pelo resto da vida, ela não tem cura. Então, acredita-se que devido aos estímulos elétricos, que a gente chama de disritmia dos neurônios, as células nervosas que enviam descargas elétricas, elas são descontroladas. As causas são muito desconhecidas. Tem pessoas que fazem um eletro e às vezes no eletro não aparece nenhuma causa aparente, ou pode ser por malformações, ou já nasceu dessa forma, ou crianças com prematuridades extremas que nascem, ou que acontece por traumatismo crânioencefálico, queda, intoxicação por álcool, insulina, infecção do sistema nervoso central. Então, pode ser de várias causas. O diagnóstico sempre é feito pelo eletroencefalograma. Há histórias das crises também notadas, Porque, como eu falei, posso ter uma febre, ter uma convulsão e nunca mais ter. Então, uma convulsão, ela vai acontecer quando uma pessoa é epilética, pela desorganização, mas ela não é uma epilepsia, porque epilepsia ela é pelo resto da vida. Sinais e sintomas: perda da consciência e distúrbios mentais, excesso de perda do tônus muscular ou dos movimentos também, da sensibilidade, sentidos espaciais, porque quando uma pessoa tem uma crise, epilética, ela pode ter relaxamento de esfíncter, ela tem cialorreia, por isso tem que proteger a cabeça e lateralizar ela para ela não broncoaspirar com aquela cialorreia. Eu tenho que... Ela provavelmente pode ter relaxamento do esfíncter, urinar, evacuar na roupa. É uma situação constrangedora para essa pessoa, tá? Então, são distúrbios das funções autônomas do organismo. Então, não é ela que manda, são aqueles sinais do sistema simpático e parasimpático. Tratamento: sempre controlar essas crises, O médico ele tenta controlar com medicamento. Só que esse medicamento ele tem que ser sempre analisado. Aumenta a dose, não aumenta. Vou colocar outro medicamento junto para melhorar, vou retirar, vou diminuir. Então, é uma questão da pessoa, do médico tá vendo uma dose adequada. O diazepam, Gempax, Valium, gente, eles são utilizados normalmente na crise convulsiva, tá? Eles são administrados endovenoso e sem estar diluído, ele é administrado endovenoso puro. Se eu misturar ele com água, ele vai precipitar, ele vai virar um leite, então eu administro puro. Já o Idantal, Gardenal, Depaquene, Tegretol, Epelin, esses medicamentos eles vão ser utilizados ao decorrer da vida, que são anticonvulsivantes. Porque o Gempax, o diazepam e o Valium, eles podem agir para o relaxamento, mas eles não têm essa finalidade de anticonvulsivantes por muito tempo. E o paciente também deve observar a ocorrência tóxica desses medicamentos, como nervosismo, incoordenação motora e dificuldade visuais, como a tontura lipotímia. Assistência de enfermagem: quando eu estou na rua, tá? Eu não tenho uma cânula de Guedel no meu bolso carregando 24 horas. Mas eu posso ajudar afastando as pessoas, afrouxando as roupas dele para respirar melhor, proteger a cabeça e lateralizar essa cabeça para não broncoaspirar.
Dessa forma eu posso ajudar. E no momento ele vai passar a crise, ele vai começar a voltar ao seu normal. Há alguns epiléticos que ele sente a aura. A aura o que que é? Ele pressente que ele vai ter a crise, muitas vezes ele até senta. Agora, quando a crise epilética for dentro do hospital, ele estiver no leito do hospital, tá? Primeiro, evitar que esse paciente se machuque, né? Que ele bata algum membro, que ele frature, que ele caia. Então, a gente também o quê? Vai assegurar uma via aérea adequada, que ele pode o quê? Respirar. E aqui nessa figura, nós vemos aqui uma cânula de Guedel colocada na boca dele. Essa cânula de Guedel, ele vai o quê? Possibilitar que a precaução que ele não morda, né, a língua e comece a sair sangue e ele broncoaspire também. Então, ele vai introduzir na boca, né, e também o quê? Não faça com que às vezes a contração é tão grande muscular que ele pode fechar a mandíbula e também até quebrar os dentes, morder língua. Então essa cânula a nível hospitalar ela é muito eficiente. E outra coisa que a gente deve sempre tomar cuidado, gente, jamais coloque a mão, o dedo, dentro de uma pessoa, dentro da boca de uma pessoa que estiver convulsionando. A contração da mandíbula dessa inervação é tão grande que se você colocar o dedo aí para poder proteger língua, tudo, você vai ficar sem um dedo. Pode ter até, ele corta o seu dedo pela força da contração também, tá? Na pós-crise, tá? Isso é durante a crise que nós estávamos falando. Permanecer sempre ao lado até retornar às consciências, observar a fraqueza ou a paralisia dos membros inferiores e superiores, porque como teve a contração muito intensa, depois tem a espasticidade, que ele fica fraco, ele fica não fica com tanta resistência naqueles membros. Observar a incapacidade, tá? Ou dificuldade de falar, que ele pode falar meio desconexamente. Sonolência, porque já que teve tanta arritmia, desritmia naquele encéfalo que ele começa a ficar cansado. Dispneico, ele pode ficar cianótico devido a alguma broncoaspiração. Observar nível de consciência. E todo epilético, gente, eles têm que conter na carteira um cartão para identificação que ele é epilético, principalmente quando ele tem essa epilepsia na rua, tá? Ingerir os medicamentos, depois deve-se o quê? Proteger essa pessoa, sempre ficar atento aos efeitos tóxicos das medicações, porque sabe-se que anticonvulsivantes não combina com álcool, sempre também orientar esse paciente. A convulsão, como eu falei para vocês, né, que o pessoal fala qual que é a diferença de epilepsia e convulsão? A convulsão são a contração de movimento muscular involuntária. A epilepsia são o quê? Os neurônios que têm uma descarga elétrica alterada. A convulsão é um fato que se dá a um epilético, mas como eu falei, eu posso ter uma convulsão por uma febre, por um acometimento de micro-organismos e nunca mais ter essa convulsão. Já um epilético, ele vai ter isso pelo resto da vida, não tem cura, tá? Então, de modo geral, as convulsões são súbitas e transitórias também. As causas podem ser pela febre, que eu falei, principalmente na infância, alergias, insuficiência renal, tumores, desidratação, principalmente nos idosos, os AVEs também, metástases cerebrais. O objetivo do tratamento sempre, tá? É evitar lesão do corpo e controlar a sua causa. Tóxicas, as infecções causadas por vírus, bactérias, protozoários, metabólicos,
o coma diabético, coma hepático, neurológico, traumas de crânio também, distúrbios do sistema nervoso central, tá? Ingestão e inalação de substância que deprime. Esclerose múltipla nada mais é que uma doença autoimune. O seu organismo, ele vai o quê? Reconhecer como se fosse o quê? Essa doença, como se fosse anormal. Ele vai tentar destruir. Uma doença autoimune. Eu consigo se fazer o quê? Apresentar... o nosso organismo consegue destruir o nosso próprio organismo. Geralmente, essa esclerose múltipla, ou EM, ela atua sobre o próprio organismo. Tá vendo aqui? E ela vai atuar sobre a bainha de mielina, onde tem a condução nervosa. Então, ele vai destruir essa bainha de mielina. Tá vendo aqui o neurônio saudável, que a bainha de mielina tá toda bonitinha, intacta? Aqui já tem um neurônio já afetado pela esclerose múltipla. Olha as lesões aqui, ele está destruindo todo o neurônio. E essa bainha de mielina, então começa essa bainha de mielina, ela serve como se passasse os estímulos elétricos ali também. Serve como se fosse um condutor, tá? Então, é uma doença crônica e autoimune que o meu organismo reconhece que precisa destruir o meu próprio organismo, que é o sistema imunológico que vai atuar sobre o nosso próprio organismo, devido à destruição dessa bainha, comprometendo o sistema nervoso, tá? E ela se manifesta sempre em surtos. Pode ser o quê? De evolução com recidivas ou progressivas, que significa o quê? Ela vai, toma um remédio, melhora um pouquinho, mas é uma doença que não tem cura, tá? Então, progressivamente, ela vai causar uma fraqueza muscular, uma depressão, porque essa pessoa já não vai desempenhar mais as mesmas funções, cansaço, incontinência urinária ou fecal e perda do controle dos movimentos. Então, essa esclerose múltipla, quando ela destrói essa bainha de mielina, que recobre e isola essas fibras nervosas, ela prejudica toda a transmissão das mensagens que a gente tem, tá? Dos movimentos tanto conscientes como inconscientes, como ao falar, ao andar, respirar, tá? E vai levando a invalidez progressivamente até uma insuficiência respiratória também. Então, assim, essa doença, como ela vai levar aos movimentos, os movimentos respiratórios, os movimentos também de poder andar e tudo mais, essa pessoa tem uma grande predisposição a pegar também uma infecção e vir a óbito, e vai chegar uma hora que ela não vai mais respirar por si própria, ela vai ter que fazer uma traqueostomia, colocar um ventilador para poder respirar ali também. É uma doença muito triste, porque a pessoa de repente é uma pessoa ativa, uma pessoa normal, tá? E ela vai começando, você vai vendo aquele degradamento daquela pessoa, aos poucos, vindo a ter todas essas falências, não ter mais a capacidade de ter mais os próprios cuidados. A causa dela, na realidade, é a degeneração da camada isoladora lipídica, que é a mielina, né, que envolve os axônios. As manifestações, sempre que eu falei para vocês, ela vai deteriorar. No início, ela vai ser bem dramática, bem insidioso, que essa pessoa começa a ter esses problemas. E de acordo com isso, né, ela pode ter uma excitabilidade das vias, dos tipos de neurônio excitador, e depois o inibidor começa-se a ter as suas funções de inibir todas as funções dela. Por exemplo, no começo ela pode começar com uma ataxia, os membros superiores e inferiores se movimentam, tremem involuntariamente. Depois, os movimentos irregulares do olho, tais como nistagmos,
E oftalmoplegia. Primeiro, nistagmus é que o globo ocular fica o quê? Movimentando sem nenhuma visualização para se movimentar rapidamente. Defeitos na pronunciação das palavras, que as disfasias, quer dizer, ela começa a ter desvio de rima, aquela pessoa que pronuncia começa lentamente, né? Em vez de ela estar falando normal, ela começa vagarosamente pronunciar aquelas palavras. Disfunção sexual e urinária, depressão e dificuldades de memória. Também ocorre a disfunção das vias inibitórias, espasmos musculares, aí vai vir as parestesias ou sinal de Lermite, que significa a sensação de choques elétricos no pescoço. Diagnóstico, gente, feito pelo neurologista, tá? Além disso, pode ser confirmado através de ressonância magnética. Tratamento, sempre ele é feito por medicamentos. Ele não tem cura essa doença. Ela pode o quê? Retardar os sinais e sintomas. Então, o tratamento vai ser feito o quê? Normalmente por interfero, imunoglobulinas, corticoides para diminuir essa inflamação, analgésico para diminuir essas dores também. E essa esclerose múltipla, tá? O tratamento dela deve ser realizado por toda a vida. Cerca de 25 anos após o diagnóstico da doença, 80% desses pacientes, eles tornam totalmente independentes. E assim, quanto mais jovem descobrir, mais grave vai se tornar e menos estimativa de vida vai ter.